Eu acredito que se você tá vendo esse vídeo é porque bateu aí o desespero na sua porta de tenho que desenvolver um currículo, mas não sei como fazer isso. Olá, eruditos e eruditas, como é que vocês estão? Eu particularmente estou bem feliz até, a gente está aí no início das férias, estou abordando esses vídeos para vocês falando sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Espero que vocês estejam gostando. Eu utilizo o currículo e eu acredito que você também. A gente que não tem uma indicação, a gente que é pobre, que tem poucos acessos, uma das formas de ter mais acessos é ter um currículo bom. O currículo ele faz parte aí de muitos processos seletivos. Então você tem vários processos que utilizam o currículo como uma etapa classificatória, ou seja, dependendo da pontuação que você tiver naquele currículo, né, nesse seu material, você pode alavancar um pouco na fila aí entre os outros competidores ou não. Né, caso ele não esteja bem estruturado, caso ele esteja aí um pouco sem conexão com a vaga, caso ele esteja muito distante do que o seu avaliador quer, ele pode estar aí tendo colocações mais inferiores. Além de fato dele também poder ser, em alguns processos seletivos, eliminatório. Então, se você tem um currículo que não é para aquela vaga, que não está de acordo com o que está sendo pedido, você pode ser eliminado desse processo seletivo. A pergunta que eu tinha muito era essa: como eu construo um currículo, como eu faço um currículo para a minha área, né, que eu sou de farmácia, e eu não tenho uma resposta assim universal para todas as pessoas, porque vai depender de cada realidade, mas o que eu utilizo é de fato fazer as coisas. Independente de tudo, faça, tá? O seu currículo ele vai se basear nas coisas que você faz. Então não fique somente se perguntando como desenvolver, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Não, faça, tá? Tudo que você vê que possa ser algo para colocar no currículo, desenvolva. Esteja ali fazendo, guarde os seus certificados, porque depois você vai usar isso no seu currículo. Então essa é a principal coisa, apenas faça. Se você ainda não sabe o que você quer, se você ainda não tem essa coisa de tipo, eu gosto de tal área, eu gosto de tal setor, eu gosto de tal atividade, eu queria desenvolver um currículo para trabalhar aqui, nessa empresa, nesse estágio, nesse local, se você ainda não tem essa proporção, assim, essa perspectiva, desenvolva um currículo genérico, com informações genéricas. Óbvio que você precisa saber para o que você está desenvolvendo esse currículo. Esse currículo está sendo desenvolvido para uma empresa, para um estágio, para um trabalho CLT, para o varejo. Para que você está desenvolvendo esse currículo? Para uma iniciação científica, para uma monitoria? Para que é? Isso aí a gente precisa sentar e entender para que eu estou desenvolvendo esse currículo. O currículo ele não é universal, você não vai usar um currículo para tudo. Então você precisa desenvolver um currículo com um foco. Ah, eu quero um currículo para uma iniciação científica. Ok, então a gente senta e tenta trabalhar as informações que você vai colocar para jogar esse currículo para uma iniciação científica. Mas falando do ambiente acadêmico, que eu estou inserido, a gente desenvolve um currículo muito baseado naquilo que a gente tem ali ao nosso redor, né? Então, às vezes, é um estágio, é uma iniciação científica, é uma monitoria. E aí, quando eu não sabia o que desenvolver, eu colocava informações genéricas. Eu penso que, se eu quero uma iniciação científica, se eu quero um estágio, eu estou em um ambiente acadêmico, em um ambiente que é científico, que a gente produz muita ciência, é um ambiente também tecnológico, então eu preciso desenvolver coisas que me aproximem disso. Como assim? Eu preciso colocar no meu currículo, por exemplo, que eu tenho conhecimentos sobre metodologia científica, que eu tenho conhecimento sobre análise de dados, que eu sei buscar informações na internet, então que eu sei buscar evidências, que eu sei buscar fontes, que eu sei buscar dados, que eu sei fazer essas pesquisas. Eu posso colocar, por exemplo, que eu sei criar histogramas, que eu sei desenvolver aí planilhas, que eu tenho conhecimentos voltados para informática, que eu tenho conhecimentos de outra linguagem. Entende como que são conteúdos tão genéricos que qualquer pessoa pode desenvolver, você pode jogar para qualquer coisa, mas são conhecimentos que nem todas as pessoas vão desenvolver no seu currículo. Se você trabalha, por exemplo, ou se você tem contato com o SUS, é muito interessante você desenvolver coisas voltadas para o SUS. Introdução ao SUS, saúde no Brasil, alguns termos, né? Por exemplo, saúde coletiva, uma só saúde, e esses cursos assim eles acabam engrandecendo mais o seu currículo. E por mais que sejam conhecimentos genéricos, eu acredito que farão com que o seu avaliador olhe para esse currículo e pense, cara, ele já tem um conhecimento aqui sobre ética e pesquisa, ele tem um conhecimento sobre metodologia científica, ele sabe como buscar informações e dados em determinados sites de busca.
E isso já é um avanço, já é uma coisa que te aproxima mais, às vezes, de um IC, te aproxima mais de um estágio, te aproxima de uma vaga, às vezes até de trabalho. Então, saiba para onde você está colocando esse currículo para você desenvolver essas informações. Óbvio que essas informações genéricas, elas vão depender do lugar que você está querendo colocar esse currículo. No meio acadêmico, são todas essas informações que eu falei, que eu utilizo, mas se você pensa, por exemplo, no trabalho, são outras prioridades, né? O trabalho é uma coisa mais administrativa, às vezes, então você tem aí conhecimentos de informática, conhecimentos administrativos, conhecimentos aí de linguagem, de comunicação, são outros tipos de coisas genéricas. Mas essa questão de você desenvolver coisas genéricas funciona muito. Porque se você não sabe ainda o que você quer, pelo menos você vai estar desenvolvendo algo. É genérico, mas é algo que está sendo desenvolvido e que pode te aproximar da vaga. E uma coisa que eu percebi que é muito essencial é você fazer com que o seu currículo seja coerente com a vaga que você está colocando. Não tem como você fazer um currículo que seja coringa. Ele não vai servir para todas as vagas. Você vai precisar desenvolver um currículo para aquela vaga ali. Óbvio que você não vai, às vezes, ter tempo de fazer diversas coisas para colocar para aquela vaga, mas se você tem desenvolvido o seu currículo, uma coisa ou outra podem ser direcionadas para vagas diferentes. Então, quando você conhece a vaga, você sabe sobre a vaga que você quer, você vai colocar o seu currículo de acordo com aquela vaga. Você vai moldar o seu currículo para aquela vaga ali. O seu currículo ele não é universal, não sai jogando aí o seu currículo para todas as vagas, porque isso não funciona. As vagas não vão te considerar, os avaliadores não irão te considerar, exatamente porque ele não está coerente com aquela vaga proposta. Por exemplo, se você quer uma vaga para uma iniciação científica e você quer que seu currículo seja muito considerado, faça com que o seu currículo esteja de acordo para uma vaga de iniciação científica. Se você tiver os conteúdos específicos daquela vaga de iniciação científica, jogue ele. Se você não tiver, jogue esses conteúdos genéricos e fé. Tente sempre fazer com que os conteúdos do seu currículo estejam de acordo com aquela vaga. Tenha essa coerência. A gente precisa analisar o nosso currículo como se a gente fosse um avaliador. Você precisa olhar para o seu currículo e pensar, cara, para essa vaga aqui, tá top. Para essa vaga aqui não tá tão legal, então vamos começar aí a trabalhar um pouco mais. A gente precisa ter esse olhar crítico para o nosso conteúdo, porque o nosso currículo é o nosso conteúdo, é o nosso material teórico, é aquela coisa que a pessoa vai olhar e vai pensar, essa pessoa sabe disso. Essa pessoa trabalhou isso aqui durante a academia dela. Então você precisa ter esse olhar crítico. Como técnico de enfermagem, eu gosto da UTI e da atenção básica. Então, os meus currículos de técnico, eles são de UTI e atenção básica. Não adianta eu jogar o meu currículo de UTI em uma vaga para trabalhar numa UBS, num postinho. Não tem nada a ver, não tem conexão com a vaga. Eu vou jogar esse currículo da UTI lá e ele vai ser jogado no lixo, não vai adiantar, ele não vai me considerar nem mesmo para a entrevista, porque os conhecimentos não batem, não coincidem. Então, se você pensar, por exemplo, o oposto, se eu quero uma vaga na UTI, eu não vou pegar um currículo para a UBS, para a atenção básica, e vou jogar nessa vaga. Ele vai ser desconsiderado, porque não tem coerência com a vaga que eu estou querendo. Não está de acordo com aquilo que está sendo exigido. Então, eu, como estudante de farmácia, quero jogar o meu currículo para uma vaga de estágio hospitalar. Eu tenho que ter conteúdos de estágio hospitalar. Se eu quero jogar o meu conteúdo para um estágio para trabalhar em uma empresa agropecuária, essa empresa trabalha ali com amostras de terra, com microbiologia, eu preciso ter no meu currículo coisas voltadas à microbiologia. Então, senão eu não vou ser considerado. Essa é a lógica principal, assim, que às vezes a gente peca muito em achar que é só jogar o currículo, e não necessariamente. Você precisa fazer com que o seu currículo esteja coerente para as vagas que você quer. E por isso você saber o que você quer, você saber qual o rumo que você quer dar na sua vida, quais oportunidades que você quer, é muito importante. Se você não sabe necessariamente assim o que você quer, eu quero trabalhar na área de biologia molecular. Eu quero atuar na área de cardiologia. Eu quero atuar na área de análises clínicas. Eu quero atuar na área de gestão farmacêutica. Se você não sabe disso, tudo bem. Mas tente ver, às vezes, as oportunidades que a sua universidade te proporciona. Se você vê que na sua universidade tem muita coisa voltada sobre melhoramento genético, biologia molecular, vamos trabalhar isso? Porque, às vezes, as oportunidades elas estão ali, só que você não vai estar se candidatando porque você não tem nenhum currículo. E aí as outras pessoas que têm, elas vão se candidatar. Então, mesmo que você não saiba, trabalhe algo. Gente, o tempo ele passa assim, ó. Quando é piscar e abrir o olho, você já terminou 2 períodos da faculdade, você já está indo pro 3º, aí depois você já está indo pro 5º, você já está indo, entendeu? Então não dá. Se você está no início da faculdade, trabalhe isso. Se você está no final, tente aí
colocar as informações que você está tendo, porque senão você perde oportunidade, você perde vaga, você perde lugar, perde acessos, porque você não se preparou, não se desenvolveu. Mas isso aí é outro vídeo, né? Vamos também misturar as coisas. Mas atualize sempre o seu currículo. Se forem informações que há necessidade de serem atualizadas, atualize. Se não for, tudo bem. Mas sempre atualize o seu currículo, porque as coisas sempre mudam, as coisas estão aí sempre mudando, e às vezes você vai pecar nessa questão de ter conteúdos no seu currículo que não estão atualizados em relação à realidade atual, porque tudo vai mudando. Por exemplo, caderneta de vacinação, por exemplo, é uma delas, a imunização, né? Então a gente tem a caderneta de vacinação lá da criança, só que às vezes ela muda dependendo das vacinas novas que estiverem sendo inventadas. Se você não tem esse conhecimento e não coloca isso lá, às vezes isso se torna um ponto negativo para o seu currículo. Por exemplo, as informações da prática, né, de ressuscitação, quando a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. Isso às vezes sempre vai mudando. Então, se você não tem esse conhecimento atualizado, às vezes isso é um ponto negativo para você. Então, basicamente, a gente sempre tem que estar atualizando os conhecimentos que tem no nosso currículo, porque alguns conhecimentos eles são passíveis de atualização. Se esse é o seu caso, como técnico, às vezes aparecem muitos conteúdos que são passíveis de atualização e a gente sempre tem que estar atualizando esses conhecimentos. Como estudante de farmácia, eu ainda não vejo muitas coisas na farmácia, assim, nas coisas que eu faço, que tem essa atualização, mas às vezes tem. Então, eu sempre estou buscando aí atualizar os meus conhecimentos para colocar no meu currículo. Mas é muito importante você manter o seu currículo atualizado. Isso vai ser um diferencial porque você vai estar mostrando que você está antenado em relação às mudanças que estão acontecendo. Se você está em 2025, se tiver algumas mudanças em 2025 que tem no seu currículo, já busca aí tentar atualizar isso. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. Se vocês estão postando seus currículos nas vagas e vocês estão colocando seus currículos para as vagas, se atentem muito em uma questão. Hoje em dia a gente utiliza muito, nos processos seletivos principalmente, a inteligência artificial. Então existem várias etapas ali de um processo seletivo. Só que, se você pensa em uma empresa grande, até mesmo uma empresa pequena, normalmente eles utilizam alguns programas que vão fazer filtragem desses currículos. Porque você pensa numa empresa grande, por exemplo, sei lá, a Ambev, a Vale, a Fiocruz até mesmo, várias empresas grandes. Essas empresas grandes, elas vão colocar lá, vaga para tal lugar. E todo mundo vai jogar o currículo para lá. Só que são muitas pessoas. Você acha mesmo que eles vão colocar um indivíduo para analisar todos esses currículos? Com o tanto de tecnologia que temos, não é assim. Então, normalmente eles utilizam inteligências artificiais que vão fazer uma filtragem e normalmente essas inteligências artificiais, elas utilizam palavras-chave para buscar ali entre vários artigos. Se o seu currículo tiver essas palavras-chave, ele será considerado para aquela vaga, aí você vai ter outro tipo de análise. Normalmente é uma análise mais individualizada de cada currículo. E o que eu trago de dica para vocês? Tentem sempre colocar no seu currículo as palavras que estão nas vagas, porque às vezes essas serão as palavras-chave utilizadas no momento da busca. Normalmente, eles colocam, quando eles publicam essas vagas, na sua descrição, as necessidades, né, os requisitos para aquela vaga. Então, o que é necessário para aquela vaga. Às vezes está lá, Excel avançado, inglês intermediário, conhecimentos de biologia molecular. Então, o que acontece? Vendo aquilo ali, a gente já reconhece que podem ser possíveis palavras-chave no momento da busca. Se você tem conhecimentos de Excel e está lá escrito requisitos, conhecimentos de Excel, coloque exatamente a forma que está escrito, conhecimentos de Excel. Quer Excel avançado, coloque lá, Excel avançado, nas suas qualidades, nos seus cursos, caso você tenha esse conhecimento. Porque isso faz com que, no momento da busca, seja mais fácil de encontrar aquilo que tenha lá no seu currículo. Porque são possíveis palavras-chave que serão utilizadas ali no momento de filtragem. E é uma forma de você conseguir se aproximar mais ali de uma pessoa olhar o seu currículo posteriormente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a ter uma noção um pouco rasa, né, que são muitos conteúdos de fato sobre o currículo, tem vários outros conteúdos que a gente pode abordar. Se você gosta desses vídeos, deixa aqui no comentário que eu trago mais informações sobre isso. Eu não sou especialista em currículo, não sou especialista em seleção, mas assim como você, eu preciso de vagas, eu preciso de acesso e oportunidades, e uma dessas formas que eu vejo é tendo um currículo bom, é fazendo aí, desenvolvendo atividades, colocando no meu currículo, desenvolvendo cada vez mais ele, atualizando. São coisas que eu faço. E por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Compartilhei tudo que eu faço de fato, coisas que eu percebi assim que poderiam ser erros e que eu tive que mudar. Mas não espere acordar para o desenvolvimento de currículo
depois de você ver várias vagas indo embora, porque às vezes as oportunidades não voltam, tá? Não vamos acreditar nessas frasezinhas aí de Instagram, não, essas coisas de, ai, porque o tempo, sei lá o quê, porque as oportunidades... Não, gente, as oportunidades vêm e vão, sim. Às vezes podem voltar, assim como não podem voltar. O tempo, ele passa. O tempo, ele passa muito rápido. Se você ficar boiando, não buscar se desenvolver, às vezes vai chegar num momento que você não vai ter como desenvolver. Eu estou no início aí da minha graduação, eu estou indo para o terceiro período, mas eu tenho a plena convicção, e eu espero muito que vocês também tenham, de que o início da graduação é o período de desenvolvimento. Então, se você está no início da graduação, desenvolva o seu currículo, desenvolva as questões, as habilidades, as competências profissionais que você precisa ter lá na frente. Não espere você estar lá na frente para você saber o que você quer. Não espere você estar lá na frente para você saber como desenvolver um currículo. E quando eu falo sobre saber o que você quer, não é necessariamente saber qual área você vai trabalhar, saber sobre aonde você quer trabalhar, aonde você quer atuar, não é sobre isso. É sobre a questão de, eu quero uma iniciação científica, eu quero trabalhar, eu quero atuar na iniciação científica, ou eu quero em algum momento passar por isso, então eu vou me desenvolver para isso. Ah, eu quero um dia atuar na gestão, então eu vou me desenvolver para a gestão. É basicamente sobre essa lógica, é sobre esses desejos, porque você entrou no curso, eu acredito, por algum motivo, você está fazendo isso tudo por algum motivo, e você sabe esse motivo. Bem lá no fundo a gente sempre sabe por que a gente está fazendo isso. Ah, eu estou na farmácia porque eu gosto muito de câncer, eu amo a ciência do câncer, então eu quero um dia atuar na ciência do câncer. Você sabe o que você quer, você sabe o porquê você está aqui. Ah, eu estou na farmácia porque eu gosto de célula, eu gosto de micro-organismos, você já tem alguma coisa. Óbvio, não é uma coisa assim tão estabelecida, mas já é algo que você pode se desenvolver por cima disso. E você também pode mudar a hora que você quiser. Às vezes a gente acha que gosta de algo e depois a gente vê que é totalmente diferente. Mas saiba que esse momento é um momento de desenvolvimento. Se você já está mais lá na frente, tudo bem. Só que existem prioridades, tá? Então, por exemplo, hoje eu estou indo para o terceiro período. Eu tenho as prioridades do terceiro período. Quando eu estiver no sexto período, eu terei outras prioridades. Quando eu estiver terminando o curso, eu terei outras prioridades que talvez não sejam desenvolvimento curricular. Então, desenvolva o seu currículo enquanto você está no momento de desenvolver. Esse período de você estar ali ainda conhecendo a faculdade, de você estar podendo participar das coisas, porque às vezes a gente não vai ter tempo lá no futuro, é o momento de você desenvolver, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Se você gosta de vídeos como esse, deixe aqui no comentário, me siga para mais vídeos e até o próximo, gente. Tchau!